Romanos capítulo 1, versículo 16 até o versículo de número 32. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A igreja pode dizer amém pela leitura bíblica? Amém. Irmãos, com base neste texto lido falando sobre o Evangelho, eu quero lhes informar o que os irmãos sabem e relembrá-los de que o capitão da nossa salvação não nos deu um evangelho reduzido. Hoje nós vemos um evangelho superficial, um evangelho aleijado, manco. E
o que é importante informar a igreja é que o Evangelho não se resume em 4 leis espirituais ou 5 coisas que você deve saber sobre Deus e que você é pecador e pronto. O Evangelho é algo mais profundo do que isso. É algo mais maravilhoso que deve nos encantar todos os dias da nossa existência aqui na terra. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, se perde o seu poder. Este algo se torna sem valor muitas vezes. E é isso que eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, alertar a igreja do Senhor aqui em Utinga, que você não pode enjoar do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Você não pode enjoar-se do Evangelho. Na verdade, nós vamos aqui afirmar para a igreja do Senhor aqui em Utinga, que enquanto nossa igreja permanecer no Evangelho bíblico e não no cristianismo moderno, estaremos firmes na grandiosa salvação feita por nosso Jesus até que Ele volte. Algumas perguntas eu quero fazer para que você entenda a meditação da palavra nesta noite. Meu querido, o que te fará amanhã acordar como um crente? Qual é a segurança que você tem que amanhã você vai acordar como um crente, se não for pela presença de Jesus morando no teu coração e na tua alma todos os dias? Esta é a realidade do Evangelho, a presença de Jesus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Este Emanuel, ele é tão bom, ele é tão gracioso, que ele nos enviou outro Consolador. Este que, portanto, o Espírito Santo é o Emanuel definitivo, este que ficará conosco para sempre e sempre. E eu quero dizer que se a igreja do Senhor Jesus em Utinga tem recebido vitórias e livramentos de Deus, é porque o Espírito Santo está no meio dela e continua trabalhando na vida de cada um de vocês, até que Cristo seja formado em vós. O Evangelho é o escândalo da misericórdia. Você não sabe o que Jesus teve de suportar para te salvar. Você não sabe. Se você pudesse entender melhor como pode um Deus justo e santo que pune, mas ao mesmo tempo ser um Deus de amor, que perdoa e oferece graça para os seus. Se você pudesse entender isto melhor, se você soubesse o que Jesus teve de suportar, Ele suportou a ira de Deus na cruz do Calvário. Ele teve de tomar aquele cálice até a última gota. Erroneamente, e nós vemos isto em até algumas peças teatrais, quando falamos do resgate que Jesus fez por nós na cruz, se ilustra que Jesus pagou um preço para Satanás, para então ele poder tirar você das mãos de Satanás. Isso a Bíblia não ensina. O preço que Jesus pagou foi pela a ira de um Deus que é santo e justo. E porque ele pagou esse preço para este Deus, porque o nosso Deus, ele é justiça, ele não pode inocentar o culpado. Mas em Jesus na cruz nós entendemos o milagre de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, porque na cruz Jesus cumpriu as exigências da justiça de Deus, e com a outra mão ele suportou a ira de Deus, e depois te ofereceu amor e graça para que você um dia o aceitasse como Senhor e Salvador. É por isso que nós falamos de uma tão grande salvação, que somente aqueles que não entendem o real significado do Calvário perdem
perdem o desejo de serem gratos a Deus, quer em festa de aniversário da igreja, quer num culto de doutrina e ensino, quer num culto de oração, que são os menos frequentados da igreja. Se você sabe de onde Jesus te tirou, você só pode ter gratidão no teu coração para com Ele, porque você sabe de onde Ele te tirou. E é isso que a gente precisa entender, que Ele pagou o preço da justiça de Deus, da ira de Deus, suportou, e aí sim, quando pagou o preço, Ele pôde nos tirar das garras de Satanás. Na verdade, o pecado era o nosso Senhor, mas agora nós não estamos mais debaixo do poder e do domínio do pecado, por causa da graça nos oferecida em Cristo Jesus. Portanto, misericórdia é escândalo. Esta é a boa notícia que Deus teve de suportar por causa da nossa extrema pecaminosidade. E não pense que você é melhor do que o outro. Adão, por causa de uma única ofensa e pecado, foi condenado, e todo o universo entrou num caos moral. Você pode dizer, eu não peco tanto assim. Qualquer pecado é uma ofensa gravíssima ao Deus santo e justo. É isso que vamos tratar. Se você soubesse melhor do que Cristo te salvou, você seria mais grato, seria mais servo, e você seria mais santo, só por amor a este Jesus que demonstrou primeiro amor para você. Se você o ama, é porque primeiro Ele te amou. Ele te amou primeiro. Ele mostrou isso lá no Calvário. Jesus te salvou do quê? Jesus te tirou do inferno. E não só isso, Ele tirou o inferno de dentro de você. Porque se essa descrição do versículo 29 a seguir não for inferno, eu não sei o que é inferno. Sabe o que é inferno? Inferno é injustiça, é maldade, é ganância, é depravação, é inveja, é homicídio, é rivalidade, é engano, é malícia. Os bisbilhoteiros, os caluniadores, insolentes, inimigos de Deus, arrogantes, presunçosos, e que homens que se tornam peritos em inventar coisas más para praticar o mal. Desobedecem os pais, são insensatos, são traidores, são desleais, sem amor pela família, são implacáveis. São estes tipos de pecados que levarão uma pessoa a passar a eternidade num local chamado inferno, que não é uma ficção ou uma lenda urbana como os liberais agora querem assim afirmar. Nós sabemos das duas realidades que Jesus nos ensinou, e como alerta para a igreja de Deus, nós vamos aqui destrinchar um pouco mais essa ideia logo à frente. Então entenda, Jesus te tirou do inferno e tirou ao mesmo tempo o inferno de dentro de você. Quando ouvia o pastor Leonard Ravenhill ministrando, ele disse: sabe qual é o maior milagre de Deus hoje? É tirar uma pessoa impura de um mundo impuro, torná-la santa e depois devolver esta pessoa para o mundo impuro, porém agora santa. Este é o maior milagre. Isto aqui só o Evangelho pode fazer, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Nós pentecostais, como eu, gosto muito do mover do Espírito na igreja, e falar do poder de Deus é uma especialidade nossa. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que poder de Deus está no Evangelho. Quem vive o Evangelho tem o poder de Deus na vida. Quem obedece o Evangelho tem o poder de Deus na vida. 1 de Pedro 4:17 e depois o 18, diz a Bíblia que o primeiro julgamento de Deus vai começar pela casa de Deus, porque eles conhecem o Evangelho.
E diz Pedro no versículo 18: se para o justo é difícil obedecer o Evangelho, o que será daqueles que desobedecem o Evangelho? Com base nisso, muitos aqui estão no lucro, porque éramos ímpios e inimigos de Deus. Jesus te salvou, te prometeu a nova Jerusalém, e se Ele te der bênçãos aqui neste plano terrenal, glória a Deus. Se Ele não te der, glória a Deus. Ele é Senhor que te livrou do inferno e te preparou uma mansão. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e nós estamos aqui nos alegrando pela vitória de Deus na terra através de você, que é a igreja de Jesus. Você é a maior recompensa do penoso trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Aliás, você é a única recompensa do penoso trabalho de Jesus na cruz do Calvário. O profeta Isaías disse que ele contemplaria o fruto da sua obra. E hoje eu sei que o nosso Jesus contempla parte do seu rebanho nesta noite. Está querendo encontrar mais gratidão no meu e no teu coração, porque você sabe da lama que Ele te tirou, do lamaçal que Ele te tirou. Portanto, não enjoe do nosso Evangelho, porque enjoar do Evangelho é enjoar de Jesus, e não dá para enjoar de Jesus. O que nós precisamos é de uma renovação, de uma revitalização. E para isso hoje eu proponho duas ideias centrais, que são as duas alavancas do crescimento da igreja: palavra e oração. Você encontra o Evangelho na palavra e você encontra o Evangelho na oração. Aqui Paulo aponta o perfil do Evangelho genuíno a partir do versículo 16. O que é o Evangelho? É um sistema teórico? É um conjunto de regras, proibições, permissões? Não, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem de Nazaré, o meigo nazareno, que o lugar mais distante que ele foi no Egito, mas nunca saiu da Palestina, e influenciou a história. Este Evangelho chegou até este local, a nossa nação brasileira, e este Evangelho chegou aos teus ouvidos e chegou ao teu coração, e hoje você sabe a quem pertence. Eu pertenço a Jesus Cristo e nada mais. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso que precisamos lembrar sempre. O Evangelho é uma pessoa. Quando a gente começar a se cansar das liturgias, dos cultos, tome cuidado, tem alguma coisa errada no teu cristianismo, tem algum vazamento no teu cristianismo. Você não pode, meu irmão, entrar na rotina, no costume, na monotonia, porque Jesus, ele é tão infinito. Como sempre digo aqui, você vai precisar de uma eternidade toda para conhecê-lo em parte. Ele é infinito, ele é infinito. Você vai precisar de uma eternidade para adorá-lo. Hoje à tarde eu lia a respeito da respiração. Sabe o que é respiração? Respiração é uma dádiva que Ele te dá para você retornar em adoração a Ele. Isso é respiração. Você só está vivo por causa da respiração que Ele te dá. Você só tem saúde porque Ele também te preserva em saúde. E mesmo aqueles, como estamos neste projeto da cura divina, que estão passando por dificuldades no seu corpo, a sua alma está selada pelo Espírito de Deus. Você está guardado para
para o dia da redenção. E a igreja do Senhor Jesus não se esquece: Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta Jesus. Enquanto isso, a igreja trabalha em cooperação com o Espírito Santo no apelo evangelístico: quem quiser, venha. E o Espírito e a noiva e a esposa dizem: vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Eu quero te dizer que a água da vida está aqui nesta noite, o pão da vida está aqui nesta noite. Aquele que é o pastor da tua alma está aqui, o bispo da tua alma está aqui. Jesus, aquele que é a porta do céu, está aqui. Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, está aqui. Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, está aqui. Ele pode alimentar a sua alma, o seu coração, e te dar sentimento de saciedade na presença dele. Precisamos restaurar a autoridade da palavra nos nossos cultos. Aliás, nós precisamos trazer a eternidade para os nossos cultos. Aliás, nós precisamos trazer os poderes do mundo vindouro para os nossos cultos. Calvino disse que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja por causa da palavra. Stott disse que as escrituras são o cetro por meio do qual Cristo governa a igreja. Se tem crente salvo nesta noite, saiba que você está sendo governado pela palavra de Deus nesta hora. A palavra é o cetro de autoridade de Cristo na igreja. J.I. Packer disse que a Bíblia é a pregação de Deus. Portanto, nós precisamos que a Bíblia seja pregada como ela é, não para agradar os ouvintes, porque um evangelho que não ofende é um evangelho inoperante. Por isso que para a mentalidade carnal o evangelho é loucura, é escândalo. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, Cristo entre nós. Nós vamos encontrar uma lista de coisas que são evidenciadas ou que evidenciam o evangelho. Primeiro, Paulo fala no versículo 16 o que é o evangelho. O evangelho é poder de Deus. Depois ele diz: é salvação de Deus. Porque a salvação vem de Deus. Ele é o alfa e o ômega da salvação. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ou o evangelho, é a justiça de Deus. O evangelho também revela a ira de Deus, os atributos de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. É por isso que uma certa vez um irmão foi indagar um pastor experiente por que é que ele não estava pregando sobre pecado mais na igreja. E o pastor, muito inteligente, com a sabedoria do céu, disse: nós, na verdade, entendam a colocação, não precisamos pregar sobre o pecado, basta apenas pregarmos sobre quem Deus é, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Se você entender que você está se relacionando com um Deus santo, qualquer pecado que você cometer, você sabe que é uma ofensa gravíssima ao santo Deus. A W. Tozer, no seu livro 5 votos para obter poder espiritual, no primeiro voto ele disse que nós devemos tratar o pecado radicalmente, porque hoje o pecado tem novo nome e nova cara. Mas pecado é pecado, o que a Bíblia diz que é. Ou seja, como a lista de pecados que lemos aqui, se alguém tem inveja, este pecador é invejoso. Se é cobiça, é cobiça.
Se é maldade, é maldade. Se é injustiça, é injustiça. Se é deslealdade, é deslealdade. Se é fornicação, é fornicação. Se é adultério, é adultério. Se é mentira, é mentira. O nosso Deus não mudou e a sua palavra nos corrige neste dia. Eu te digo, meu querido e minha querida, o nosso Deus é santo e justo. Não abusa da graça. Não abusa da graça. Não abusa da bondade de Deus. Não abusa do amor de Deus, não, meu querido. Romanos 2,4 diz que, na verdade, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Paulo disse em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange. Muita gente é tentada a entender este versículo como sendo o amor de Paulo a Cristo que o constrange. Não, é o amor dele que nos constrange. É o amor manifestado por Cristo que nos constrange. A gente, na verdade, olha para dentro de nós, como numa oportunidade eu mencionei no Parque Marajoara com o pastor Levi. Estávamos ali no trabalho de jovens. Numa ocasião, a irmã Toninha, a missionária Toninha, ela está aqui? Cadê a missionária Toninha? Ah, ok. Ela me fez uma pergunta: pastor, a Bíblia diz que nós somos santos? Eu disse: sim, irmã Toninha. Mas ela diz que nós somos pecadores? Eu falei: sim, irmã Toninha. Então como é que a gente faz isso, Arthur? Aí eu me socorro da aula do pastor Bittencourt, da santificação posicional e da santificação prática, progressiva. O que quer dizer isso? Significa que do ponto de vista posicional, em Cristo, nós somos santos, porque quando Deus olha para nós, Ele vê primeiro o seu Filho na nossa vida. Do ponto de vista progressivo e prático, eu e você todos os dias devemos abandonar, reconhecer, identificar, nomear e repudiar o pecado das nossas vidas. E você vai eliminando dia a dia, até aquele dia onde seremos glorificados. E sabe o que vai acontecer? Seremos incapazes de pecar, porque enquanto estivermos nesta natureza humana, nós temos fraquezas, falhas e pecados. Mas um dia nós experimentaremos, no alvo máximo desta graça, na plenitude dela, que o projeto maior de Deus para comigo e para você é que você seja semelhante ao caráter e à santidade de Jesus. Que coisa extraordinária! Um dia você vai se parecer mais com Jesus do que você parece hoje. Um dia você vai estar melhor, querido. Um dia você vai estar melhor, querido. Estará melhor. Fique com esta palavra no teu coração. Evangelho revela os atributos de Deus. Enquanto tivermos liberdade para pregar o único Evangelho, Deus será conosco. Se nos relacionarmos corretamente com Deus, saberemos que qualquer pecado é uma ofensa grave a um Deus santo. Igreja de Utinga, mantenhamos a firmeza no Evangelho que recebemos desde o início desta obra. Se os irmãos quiserem manter a estabilidade da obra, o avanço e o progresso da obra, não nos esqueçamos das origens dos nossos pais espirituais e dos nossos pastores que nos ensinam a palavra do eterno Deus. E assim, até que Jesus volte, esta obra permanecerá. Mas ai de nós, se nos afastarmos do Evangelho bíblico para um Evangelho superficial e fraco, que a gente olha e vê aí em muitas igrejas aí fora. Aqui você é vacinado pela palavra. Aliás, esta igreja tem uma marca, esta é a marca da palavra. O Evangelho revela a verdade de Deus, a glória de Deus e o decreto de Deus.
Vou resumir para ir para o segundo ponto e encerrar. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é salvação de Deus, justiça de Deus, ira de Deus, atributos de Deus, verdade de Deus, glória do Deus imortal e justo decreto de Deus. Como que a gente aprende disso, ou a respeito disso, se não for na palavra? É o Evangelho pela palavra. A segunda advertência do Espírito Santo para nós nesta noite: o Evangelho vem pela oração. Por que pela oração? Porque através da oração a vontade do Senhor também é realizada na igreja. Assim, orar é andar diante de Deus, é andar com Deus, é andar após Deus e é andar nele. Tem gente que ora nessa casa de oração? Tem gente que ora? Tem gente que ora nessa casa de oração para todos os povos? Jesus disse em Mateus 7, 13 a 23, que a porta é estreita e o caminho é estreito, mas o caminho largo e a porta larga conduz à perdição. E nós somos tentados a pensar que Jesus está falando ali dos salvos e dos perdidos, quando na verdade Jesus está dizendo que aquele que entra pela porta larga e pelo caminho largo são aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, mas vivem de uma maneira contraditória ao Evangelho. Por que isso? Versículo 16 diz Jesus que os falsos mestres vão entrar na igreja. E é só, os falsos mestres só têm espaço na igreja. Eles não têm espaço fora da igreja. Porque movimentos que são pseudo-cristãos, que são seitas, são falsos mestres, movimentos contraditórios. Poderíamos aqui citar uma lista deles, mas só a palavra vacina você para enxergar o que é verdade de Deus e o que é um falso evangelho. E Jesus disse que pelos frutos deles vocês vão reconhecer. Vocês vão reconhecer pelos frutos. O que isso significa dizer? Jesus explica: olha, uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar maus frutos. E Jesus disse no versículo 19, se não me falha a memória, que a árvore má vai ser lançada no inferno, que é o falso profeta e o falso mestre. Aí no versículo 20 ele diz de novo: olha, mas vocês vão reconhecer estes que são árvores más pelos seus frutos. E no 21, versículo conhecidíssimo da igreja, muitos, e aí inclusive pastores, dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Toda vez numa mentalidade hebraica que se repete a ideia porque quer se dar ênfase: Senhor, Senhor, nós somos bons. Espera aí, Senhor, o Senhor está fechando a porta? Eu estou fechando a porta. Por que, Senhor? Porque não dá para você entrar pela porta estreita e viver no caminho largo. Mas, Senhor, nós fizemos coisas boas, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Aí Jesus no versículo 23 vai virar para eles e vai dizer o seguinte: eu não conheço vocês, vocês nunca conversaram comigo, vocês nunca se relacionaram comigo, vocês nunca tiveram vida diária comigo. Aliás, vocês praticam a iniquidade. Isso nos ensina que ser usado por Deus não é tudo, mas ter um caráter aprovado por Jesus significa que Ele te conhece. Sabe quem são os conhecidos de Jesus? São aqueles que oram.
são aqueles que intercedem. Se não me engano, o ano passado o pastor Bittencourt pregou aqui num domingo pela manhã sobre, acho que há 2 anos, obreiros da iniquidade são aqueles que não clamam ao Deus vivo. Então quem não clama, vive na iniquidade. Ninguém é maior do que a sua vida de oração. E para nós encerrarmos, me socorro do livro Avivamento à Maneira de Deus. Onde estão, portanto, os intercessores que agonizam no lugar da oração? Onde estão? Porque ou nós suplicamos ou nós perecemos. Ou a gente vive Pentecostes, ou a gente vai viver um holocausto. Ou a gente é avivado, ou a gente vai provar a ira de Deus. Não tem meio termo. A igreja, é verdade, tem muitos homens que oram, mas poucos homens de oração. É diferente. Aqui todos nós podemos fazer uma oração coletiva, mas como é que avaliamos os candidatos ao diaconato na sua vida de oração, como era feito este crivo com os diáconos em Atos 6? As pessoas precisam sair do seu cercadinho espiritualmente. Se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantar no coral, colocaríamos fogo no mundo. Intercessores são uma casta rara. Eles jamais estão com a agenda lotada pelos próximos 3 anos. Agenda livre. Se quiser convidar intercessor, pode chamar. Agenda livre. A intercessão tem sido negligenciada, igreja. Ela não é opcional, ela é exigida. 500 irmãos viram Jesus ressurreto, mas 380 irmãos escolheram não ir para o cenáculo de oração. Por quê? Somente 120 foram orar. O que é orar? Algumas definições. Orar é o suor da alma, é a respiração espiritual do cristão. Orar é conspirar com Deus contra aqueles que tentam nos fazer mal. Que definição extraordinária. Tem alguém tentando fazer mal? Ora, porque você conspira com Deus contra estes. Orar é fazer parceria com o Todo-Poderoso. Orar não é o balbuciar dos fracos diante dos ventos. Você está pensando que quando você ora, você está falando para os ventos, para as paredes? Não. Orar é usar a arma que só os que têm fé podem usar, porque orar é quase uma deslealdade para com aqueles que nos atingem. É uma deslealdade para com aqueles que nos atingem. Irmãos, eu sei que eu dei muitos conceitos para vocês hoje, e eu preciso encerrar, mas escute isso. Sermões mortos são imperdoáveis, Ricardo. Orações mortas são ainda piores. Se houver graus de morte em um culto, geralmente a parte mais morta será a oração oferecida do púlpito. Raramente o Espírito desce enquanto se oferece oração do púlpito. A oração é a chave para o culto. Sem oração não podemos trazer a eternidade para os nossos púlpitos. Daí você entende que a pobreza da oração produz a pobreza no púlpito. Por isso os nossos púlpitos têm mais fantoches do que profetas. Que Deus possa fazer tremer os nossos púlpitos antes que Ele volte e faça tremer os céus e a terra. Hebreus 12, 26. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.
Senhor, ensina os pregadores a orar. Pregador, pare de representar e comece a orar. Pare de festejar e comece a jejuar. Fale menos com os homens e converse mais com Deus. Ouça menos os homens e ouça as palavras de Deus. Pare de viajar e comece a guerra espiritual na oração. Os homens continuamente se exaltam no púlpito. Eles querem exibir os seus talentos. Entretanto, quem se gaba no quartinho de oração? Lá a nossa oratória sem unção é um gaguejar. Senhor, Jesus, misericórdia. Os discípulos estavam fascinados com o ministério de milagres de Jesus, Mateus 4:23. Entretanto, eles não pediram: Senhor, ensina-nos a realizar milagres. Eles nunca viram alguém que pregasse com a autoridade de Jesus, mas eles não pediram: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas por certo, os discípulos espiaram Jesus orando a sós e pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. A oração que eu faço para a igreja de Utinga, diante do meu Deus a quem eu sirvo, diante do teu Deus a quem você serve, é esta: Deus, tem piedade da nossa fartura vazia. Tem piedade da nossa árvore infrutuosa. Deus, tem piedade de nossa cegueira de longo alcance. Deus, amaldiçoa a nossa sonolência. Transforma as palavras muito usadas em ação. Muda a comodidade em incomodidade nascida do Espírito e batiza-nos com a tua compaixão, a qual é a base da nossa oração. Batiza-nos, Senhor, com compaixão, com honestidade, batiza-nos com santidade. Se a gente tratar o nosso pecado radicalmente, teremos mais poder do Espírito na vida, saberemos como orar e agradaremos ao nosso Deus enquanto vivermos aqui nesta terra, até que nos seja liberado os portais do reino celestial.